Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de tutoriais de Blender. No último vídeo, nós vimos uma breve apresentação de alguns recursos do Blender, os painéis laterais e eu expliquei um pouco sobre o modo de objeto. Agora, para ser mais dinâmico, eu vou adiantar algumas coisas e explicar a navegação no Blender, e conforme a gente for precisando no projeto, eu vou explicando cada uma dessas abas aqui. As que a gente não usar, eu explico depois. Bom, vamos começar então limpando essa bagunça aqui, que eu fiz na aula passada. Aliás, é melhor abrir um arquivo novo, né? Então, vamos aqui em arquivo. Aqui a gente pode criar um arquivo novo. Aqui eu posso abrir um que está salvo ou um recente, né? E aqui em recuperar, é importante saber, é onde você vai, caso o seu computador tenha travado ou o Blender tenha fechado sozinho por algum motivo, e você vai precisar pegar o salvamento automático. Aí você vem aqui, recuperar, salvar automaticamente, e vai ter aqui os últimos saves. Não é isso que vamos pegar agora. Aqui também a gente pode anexar outros arquivos do Blender, importar ou exportar alguns objetos 3D em outros formatos, como FBX ou ABJ, e sair do Blender também. Mas você só precisa vir aqui, né, no X e para fechar. Não precisa se preocupar com isso. Então vem aqui em arquivo, new, geral mesmo, e não vamos salvar esse aqui. E pronto, temos um arquivo novinho do Blender para a gente trabalhar. Como vocês podem ver, eu estou girando a câmera. A gente faz isso apertando a roda do mouse, como eu configurei na aula passada. Se você configura ao contrário, então fazer isso vai, em vez disso, dar a panorâmica, que eu estou fazendo com Shift e roda do mouse. Rodando a roda do mouse, você aproxima ou afasta, dá o zoom. Panorâmica, gira, tudo com a roda do mouse. Se você não tem um mouse, está usando o touchpad, eu recomendo fortemente que você faça um favor a si mesmo e vá arranjar um mouse. Mouse USB baratinho, sem nenhum problema, vá comprar. É melhor que o touchpad, vá por mim. Mas enfim, agora vamos mostrar as vistas, né? Que temos aqui o gizmo, que eles chamam, que aponta as direções. Você pode ver aqui que temos essa linha vermelha, é o eixo X. A linha verde é o eixo Y. E não aparece, mas tem uma linha vertical, que é o eixo Z. Quando a gente clica aqui, por exemplo, em X, eu fico de frente para o eixo X. Se eu aperto em Y, eu fico de frente para o eixo Y. Se eu apertar em Z, eu fico de frente para o eixo Z. Ou seja, vista frontal, vista lateral e vista de cima. Ou de baixo, porque tem menos Z, menos Y e menos X. Tem atalho para essas vistas. Então, se eu aperto 1, nós vamos para a frontal. Se eu aperto 3, vamos para a lateral. E se eu aperto 7, vamos para a vista superior. Se apertar 0, a gente vai para a vista da câmera. Aqui, ó. Vista da câmera. 0 de novo e saímos dela. Agora, como estamos no modo de objeto, eu vou demonstrar as ferramentas de forma mais detalhada. Então, ferramenta de mover. Temos aqui seta nos 3 eixos, no X, no Y e no Z. E temos também aqui esses quadradinhos entre duas setas. Esse quadrado aqui vai mexer em X e Y, o azul. O vermelho vai mexer em Y e Z. E o verde vai mexer em X e Z. Se em vez de clicar aqui eu quiser usar um atalho, a gente vem em G. É o atalho para a ferramenta de mover. Então aperto G e agora eu movo livremente meu objeto. O problema é que fazendo isso, ele está solto no espaço, sem nenhuma coordenada para eu me basear. Então eu não sei para onde ele está indo. Eu vou soltar ele aqui, ó. Ele está assim, solto no espaço. Eu achei que ele estivesse mais para trás, mas não estava. Para corrigir isso, melhor, para amenizar isso, quando a gente apertar o G, eu posso apertar em seguida X para manter ele travado no eixo X. Ele só se desloca no eixo X. Se eu apertar Y, ele só vai se deslocar no eixo Y. E se eu apertar Z, ele vai só se deslocar no eixo Z. E se eu quiser que ele se desloque em 2 dimensões, eu vou apertar Shift e a direção que eu não quero que ele vá. Então, se eu quiser mover em X e Y, eu aperto Shift Z e ele só se movimenta em X e Y, sem se movimentar pelo Z. Mesma coisa, Shift X, ele vai só em Y e Z. E Shift Y, ele vai só em X e Z. Tudo bem simples e fácil de lembrar. Só lembrar G,
de grab em inglês, é o atalho para mover. A ferramenta rotacionar é a mesma coisa, né? Vermelho rotaciona no eixo X, verde no eixo Y e azul no eixo Z. Importante lembrar que é sempre no referencial do objeto essa rotação. Então, se eu roto ele assim e um pouco assim, a gente pode ver que ele já está meio tortinho. Se eu for rodar assim no Z agora, ele está sempre rodando no mundo. É o eixo Z independente. Se eu vier aqui nessa bola de fora, eu consigo rodar ele livremente, mas é o mesmo problema com o grab. Eu não tenho controle nenhum de como ele vai ficar. Então não é bom usar isso. O atalho é R de rotate, ou rotação, para rotacionar livremente. Se eu aperto X, eu rotaciono só no eixo X. Y vai ser só no eixo Y. Z vai ser só no eixo Z. Shift Z eu rotaciono somente nesse plano XY. Shift X rotaciono só no plano YZ. E Shift Y rotaciono só no plano XZ. Bem simples. Aqui com a ferramenta de escalonamento é basicamente a mesma coisa. Vamos só resetar aqui o cubo para posições iniciais, né? Para não ficar estranho assim. Então vamos aqui em N, deixar tudo zerado, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora ele está zerado. N para esconder de novo e pronto. Então, com o escalonamento é bem simples. Aumento no eixo X. Aumento no eixo Y. E no eixo Z. Posso escalonar em duas dimensões simultaneamente. Ou em todas ao mesmo tempo. Aqui a gente tem mais controle do que com as outras. Então, se eu quiser só aumentar, o atalho é S de Scale. Aqui a gente pode aumentar livremente. SX, SY, SZ e por aí vai. Assim como as outras. E como deu para ver, a gente também tem como manipular por aqui, pelo menu de transformações. Então eu posso mover mexendo aqui, ó, localização em X, em Y, em Z. Mesma coisa com a rotação, com a escala. Pode ser tanto com as ferramentas quanto aqui. Se você quiser um valor mais exato, você vem aqui nesse menu de transformações. Mas se você não tiver querendo tanta precisão assim, vai com as ferramentas mesmo, que é mais prático. Então fechei ele de novo e foi basicamente isso que a gente precisa saber para navegar aqui no modo de objeto. Bem fácil. Agora, se a gente quiser se livrar desse cubo aqui, que já está bem mexido, a gente aperta X ou Delete e apagar. Bem simples. Agora, para colocar um novo cubo, eu venho aqui em adicionar, malha e cubo. Bem fácil. Se eu quiser mais do que essas opções aqui, eu venho aqui nas preferências e em complementos eu procuro alguns do que me dão assets adicionais para eu colocar. Então eu coloco aqui adicionar e temos aqui, ó, adicionar malha extra objects, por exemplo, e adicionar malha ArcMesh. No ArcMesh a gente tem objetos para arquitetura, como janelas, portas, coisas bem úteis para você fazer uma casa genérica. Nesse aqui, Extra Objects, tem, como ele diz, objetos extras. Eu venho aqui, habilito ele, já salvou automaticamente, fecho, e aqui em adicionar já apareceram mais, ó. Além dos anteriores, eu posso colocar um gerador de pedras também. Ó, ele tem uma pedra aqui já, que eu posso movimentar como eu quiser, eu posso alterar com aquele menu que apareceu. Eu posso também colocar o que mais? Cubo esférico. Temos aqui um cubo redondo, um cubo com as arestas e vértices arredondados. É outra malha que você pode usar se quiser, que já vem pronta aqui. São coisas bem úteis, tipo, tem até uma engrenagem pronta.
Ó, uma engrenagem bem grande que a gente pode configurar à vontade. E também, deixa eu ver, até um diamante aqui, se você quiser um diamante. Não precisa fazer, já vem pronto. Aí você edita como quiser. Se você tiver um tempinho, é bom sair olhando aqui todas as opções que tem em adicionar, por exemplo, para você sair conhecendo e explorando por conta própria, para ter suas próprias ideias. A gente aperta A para selecionar tudo e deleta. Mais objetos a gente pode encontrar vindo aqui embaixo, onde está a linha do tempo, clicando no relógio aqui e ver que abriu opções de menus diferentes para aparecer aqui embaixo. Ele está na linha do tempo, mas se eu quiser eu posso vir aqui em dados, navegador de recursos, e aqui abre as minhas bibliotecas que tem recursos extras que eu baixei disponibilizados de graça pelo Blender, tipo esse corpo humano aqui completo, perfeitinho, pronto para usar, sem direitos autorais. É só vir aqui, ó, com as mãos perfeitinhas, pé, tudo bonito. Falta só algumas coisas, tipo o cabelo e tal. Mas você pode usar ele de base à vontade para seus projetos. Então você nunca mais vai precisar esculpir mão na sua vida, com sorte. Também tem uma mão solta, para você, se você quiser só a mão, caveira, pés e afins.